E aí, vamos estudar a lição? 24 de fevereiro, terça-feira, ressurreição. Aí vem o tema da lição, fato ou ficção? Será que foi uma história inventada? Será que Jesus, para começar a história, morreu de verdade para ter de fato ressuscitado? A primeira coisa que nós precisamos considerar, conteúdo sugerido pela lição, é que a morte na cruz foi real. Para que houvesse uma ressurreição, obviamente teria que ser comprovada uma morte. E aí algumas pessoas poderiam alegar, não, mas Jesus de repente deve ter desmaiado na cruz por causa da intensidade da dor, do sofrimento. O corpo então meio que dá uma desligada para poder amenizar a situação que era muito caótica e depois Jesus então acorda daquele suposto desmaio. Ei, os romanos eram exímios torturadores. Eles, os soldados romanos, eram especialistas em execuções, gente. E sabiam quando alguém estava morto. Dá uma olhada para João capítulo 19, versículo 33 e 34. Jesus não sobreviveu, ele morreu. E olha, então é fato, não é ficção. E aí a outra coisa que você precisa considerar é o túmulo vazio. Em uma época em que o testemunho feminino não era aceito em tribunal, a mulher foi a primeira a testemunhar. Ela viu Jesus e Jesus mostrou-se para ela estando vivo. Então a primeira pessoa a contar sobre a ressurreição de Jesus foi Maria. E aí, nesta época em que o testemunho feminino não era aceito em tribunal, esse detalhe dificilmente teria sido inventado. Porque se alguém quer inventar uma história convincente, não colocaria uma mulher como sendo a primeira testemunha. É sinal que a história é verídica, não é uma tentativa de embelezar a narrativa, mas registrar de verdade o que aconteceu. E se você der uma olhada em Mateus 28, de 11 a 15, até os inimigos sabiam que o túmulo estava vazio. Legal, né? Aí você vai olhar um terceiro argumento colocado pela lição, ele apareceu de verdade. Os seguidores de Jesus não diziam apenas que ele vivia no coração. Ah, Jesus está vivo no meu coração. Ele morreu, mas está vivo no meu coração. Não, eles falavam de uma ressurreição onde eles já haviam visto Cristo em carne e osso. Ei, Tomé tocou, amigo. Você pode ver que menciona que a Bíblia, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, né? E aí a maioria ainda estava viva na época dos próprios discípulos ali, do próprio Paulo, quando escreve em 1 Coríntios 15, atestando sobre a ressurreição, porque eu recebi e também compartilhei o fato de que Jesus morreu e ressuscitou, enfim. Muitas das pessoas que ressuscitaram com eles vivas estavam ainda nesta época. E aí você percebe um quarto posicionamento da lição, que os discípulos foram transformados. Antes da ressurreição eles estavam trancados, com medo, mas depois que souberam que Jesus ressuscitou e viram Jesus e falaram com Jesus, amigo, esses homens saíram, não havia mais medo, eles estavam dispostos a morrer por aquilo que acreditavam, porque Cristo vive. Coisa extraordinária. Ficção, de modo algum. Fato, eu creio. E você? Ora comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque a ressurreição de Jesus não é uma ficção, não é uma invenção. É um fato que atinge diretamente as nossas vidas, colocando-nos à disposição, à oportunidade de também vivermos eternamente. Em nome de Jesus te oramos agradecidos.